Então, amados irmãos, amadas irmãs, mais uma vez e sempre, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã, em Vila Velha, no Espírito Santo. Dando sequência ao nosso estudo da primeira epístola de Pedro, nós estamos no capítulo 2, ainda falando sobre a exortação à santidade. Estamos hoje no versículo 3, onde, segundo a tradução do Códex Sinaiticus, se lê da seguinte forma: se é que provaste que o Senhor é bom. Só para recordar, ele vem falando sobre que nós estamos, tendo, pois, deixado de lado toda malícia, toda astúcia, hipocrisia, inveja e toda maldade, como recém-nascidos desejai ardentemente o leite espiritual puro, para que por ele cresçais para a salvação, se é que provaste que o Senhor é bom. Já na Vulgata Clementina, o mesmo versículo vai ser lido da seguinte forma, segundo a tradução da Vulgata Clementina: se é que haveis gostado, quão doce é o Senhor. Lembrando que isso faz referência ao Salmo 34.8. Gostai e vede quão suave é o Senhor, ditoso o homem que espera nele. Então, lembrando que essa frase especificamente, esse versículo especificamente de Pedro, segundo a crítica textual contemporânea, é uma alusão ao versículo 8 do Salmo 34. Passando agora para o site do nosso querido e amado NEPSAS, segundo a tradução de Almeida, revista e corrigida de 1969, a tradução da Bíblia Sagrada, nós vamos ler da seguinte forma: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Já na tradução King James atualizada, você vai ler da seguinte forma: se é que já provastes que o Senhor é bom. Tradução brasileira: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Bíblia de Jerusalém, vamos ler da seguinte forma: já que provastes que o Senhor é bondoso. E ele ainda introduz, segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém, introduz o próximo versículo. King James, fiel, de 1611, nós vamos ler a tradução da seguinte forma: se é que já provastes que o Senhor é benévolo. E a Bíblia de literal, texto e tradução tradicional, você vai ler da seguinte forma: uma vez que, em verdade, já provastes o sabor de que é bom o Senhor. E ele também faz alusão ao Salmo 34, em seu versículo 8. Ok? Só para a gente confirmar, a página específica do NEPSearch, que, gerada através desse versículo, não contém nenhuma referência cruzada. Até onde se sabe, não contém nenhuma referência cruzada. Nenhuma referência cruzada, com a doutrina dos espíritos, com a literatura espírita, perdão. Agora, as referências cruzadas da concordância, cruzada em outras partes da Bíblia, são basicamente os Salmos, Salmo 9 e 10, e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste que te buscam. Os demais salmos, aqui está o Salmo 34, 8, Cântico dos Cânticos, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Zacarias, o profeta Zacarias também faz uma alusão a essa parte da dulcidade, da bondade do Senhor, porque quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as donzelas. E Paulo também faz na sua carta aos Hebreus uma alusão: e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Ok? Mas as referências cruzadas com a doutrina, as referências doutrinárias, vamos dizer assim, não estão especificadas aqui, ou pelo menos não se achou. Tá? Só lembrando que a nota da Bíblia Litoral Tradução, ela faz uma referência também, uma vez que, em verdade, já provaste o sabor, faz uma referência específica a João 1,25, onde se lê da seguinte forma: a segunda tradução do Haroldo: interrogam-no e disseram, então, por que batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Bíblia de literal tradução trazendo essa referência, ou talvez essa alusão
ao questionamento dos fariseus e dos escribas de João Batista, né? Talvez querendo explicar que, já uma vez que já provaram a verdade, ou seja, uma vez que João Batista já veio dizendo, anunciando a verdade, anunciando o messianato de Jesus do Nazareno, uma vez que em verdade já provasse. Então, segundo a Bíblia de Literal Tradução, texto tradução, você consegue ver uma alusão dessa fala de Pedro também a João 1:25. Nosso queridíssimo Champlin, né, Norman Russell Champlin, faz um comentário específico ao versículo, e ele também faz essa alusão ao Salmo 34,8. Só para a gente lembrar aqui, ó, Salmo 34,8. Gostai e vede quão suave é o Senhor, ditoso o homem que espera nele. Certo? Tendo lido essas traduções e essas observações, essas notas de rodapé, eu volto a vocês, queridos. Quem gostaria de sugerir uma palavra, ou uma ideia, ou um tema para que a gente pudesse começar os nossos estudos dessa noite? Vou interromper o compartilhamento por um minuto para a gente poder conversar. Alguém gostaria de solicitar algum tema, sugerir algum tema, ou sugerir algum tipo de, ou alguma palavra do versículo que tenha chamado mais atenção? Sim ou não? Silvio André no chat solicitou para a gente falar sobre bondade. Boa, Silvia. Excelente, excelente. Bondade, bondade, bondade. Aparece bastante, né? O Senhor é bom, o Senhor é benigno, em várias traduções. Muito bom. Você, Silvia, abre o microfone rapidinho e me responde. Você quer que a gente vá direto no léxico grego ver o significado, ou você quer que a gente vá para o índice temático para ver alguma coisa sobre bondade? Como é que você quer que comece? Pode ser pelo Lexo. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite, João. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, vamos lá, vamos no léxico. Vou voltar a compartilhar a tela. Se alguém não estiver enxergando, por favor, falar, se manifestar, né? Já imaginando que a gente orbitaria entre as duas, bom, pelo menos para mim, né? Já imaginando, não, pelo menos para mim, as duas palavras que mais me chamaram a atenção fosse egeusaste, que é provar, experimentar, e sim, né, Krestos, que é bom, útil, gentil, agradável. Então, vamos dar uma olhada, então, como a Silvia sugeriu, no grego, Krestos, ok? Segundo o léxico grego de Strongs, e também apoiado por Tyre, né? Lembrando que o site é da Bible Hub. A gente adora o NapSearch, mas temos que reconhecer com humildade que o site da Bible Hub ainda consegue ser mais completo que o site do NapSearch nessa questão do léxico grego. Então, a gente dá também uma preferência ao site do Bible Hub. Né? Então, Crestos é um adjetivo, ok? Vamos traduzir a primeira página aqui para ficar bom para todo mundo. É um adjetivo, como já definição, é útil, bom, mas pode ser usado como útil, gentil, agradável, amável. Deixa eu tirar essa propaganda aqui. Cognato crestus é um adjetivo derivado de kraumai. Já temos mais uma coisa para ver aqui. Originário, kraumai quer dizer fornecer o que é adequado, útil. Propriamente, crestus pode significar útil, no sentido de servível, produtível, que tem serventia, bem equipado, ou seja, com todos os recursos necessários, útil, no sentido de utilidade para o bem. E Strong faz um comentário que no plano espiritual, Crestos, ou seja, a interpretação metafórica espiritual, pode ser visto, ou deve ser visto como adequado, utilmente bondoso. Descreve o que Deus define como bondoso. Crestos seria, então, liturgicamente falando, liturgicamente não, perdão, homilisticamente falando, Crestos seria
o que seria definível como a bondade de Deus, ou Deus definiria como ser bondoso. Importante também, se é bondoso, tem que ser útil. E isso é um aspecto bem legal. Ou seja, se você for pegar a noção do grego antigo numa interpretação mais primitiva da crítica textual, quando você está falando dessa bondade, porque Deus é bondoso, porque esse leite espiritual, né, essa transformação, essa lei divina que veio nos transformar através do Mestre Jesus, né? E é importante que a gente lembre que a palavra, vou até voltar para falar isso, para vocês entenderem, que eu não sei se a gente vai comentar isso. Kyrios, né? Já que o Senhor é bom. Kyrios, esse Senhor não necessariamente é Deus, tá? Muitos críticos textuais falam que quando se lê no Novo Testamento, Kyrios está se referindo ao próprio Jesus, ok? Então, só aí um aspecto de crítica textual. Mas voltando aqui ao Crestos. Diz que para você ter bondade perante a Deus, tem que ter utilidade também. Nada que nós que professamos a doutrina dos espíritos possamos alegar ignorância, porque nós sabemos que fazer o bem no limite das nossas forças é a única coisa que nos exime de não estar mancomunado com a ignorância e com o mal. Então temos que fazer o bem, ou seja, sendo úteis. E ele complementa, não temos nenhum adjetivo em inglês que transmita essa mistura de ser gentil e bom ao mesmo tempo. Talvez uma boa tradução para o nosso entendimento da língua portuguesa seja benevolência. A gente sabe que benévolo é a pessoa que é boa, gentil, carinhosa, mas eu faço questão, estou falando de ouvidada, tá, gente? Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu consigo baixar essa aba aqui. Vamos dar uma olhada no dicionário Primeirão da língua portuguesa. Deixa eu baixar essa aba mais para aqui, para não atrapalhar tanto. Benevolência, vamos lá. Benevolência. Vamos ver se é uma boa tradução para esse grego. Benevolência. Qualidade do que é benévolo, benevolente, disposição do ânimo que deseja bem aos outros, benignidade, bondade, manifestação de amizade ou amor, afeto, carinho, vontade de fazer o bem. O que é benévolo? Vamos lá. Qual a qualidade? Que deseja bem aos outros, que mostra boa vontade ou boa disposição em relação aos outros, que traz benefícios ou coisas agradáveis. Eu acho que seria, não sei se vocês vão concordar comigo, seria uma boa tradução para Quiromai, né? Perdão, Quiromai é de onde vem. Para Crestos seria uma boa tradução benévolo, e já que na língua inglesa eles não acharam nenhuma palavra que pudesse trazer a ideia de gentil e de bom ao mesmo tempo. Crestos, então, traduzido a partir do inglês como útil, gentil, bondoso, era um nome comum de escravo no mundo greco-romano. Olha que legal, não sabia disso. Então, Crestos era um nome comum pelo qual você nominava, você chamava os seus escravos no mundo greco-romano. Aparece como uma variante de grafia para o desconhecido Christos. Olha só, gente, em grego as duas palavras eram pronunciadas da mesma forma. Isso aí é um dado muito legal, hein? Olha só, cara. Christos, então, tem uma nova tradução, porque a gente sabe que Christos, né? Ou Christos, seria ungido, né? A mesma tradução para Messias, Mashiach, do hebraico, ungido, né? Muito legal, gostei disso, hein? Então, temos aí até um provável trocadilho de quem escreveu a carta de Pedro, né? Temos até um provável trocadilho, olha que legal. Se é que provastes que o Senhor é Crestos ou Cristos. Olha que legal, gente. Nossa, viu como é que é legal a gente estudar assim? Então, pode ser que Pedro tenha feito, inclusive, um trocadilho, se é que você experimentou que o Senhor, o Mestre Jesus, é o Cristo. Ou seja, se é que você concorda que Jesus é o Cristo. Né? Para desejar esse leite espiritual muito ardentemente, puro, para que a gente possa crescer em salvação, se é que você experimentou e aceita que o Messias, né, o Mestre Jesus, é o Cristo também, olha só, viu? Segundo essa nota do
Strong's pode ter um paralelo com a palavra Christus, né? Pode ser um cognato não, aparece como uma outra variante, uma variante gráfica da palavra Christus, bem legal. Vamos ver então a origem? Kraumai, só para a gente encerrar. Kraumai é um verbo, ó, chegamos no verbo, hein, Silvia Andréia? O legal é quando a gente chega no verbo. Então a gente sabe que o adjetivo Krestos, o adjetivo Krestos, deriva do verbo kraumai. Kraumai quer dizer o quê? Vamos traduzir aqui para facilitar para todo mundo. Usar, fazer uso, eu uso, faço uso, trato, aproveito. Vamos ver se o Thayer tem algum comentário interessante. Vamos ver onde Thayer comenta essa passagem de Pedro. Ah, não, não é uma passagem direta, ele não vai comentar aqui. Voz média de um verbo primário, talvez um pouco de sheir, né? Manusear. Talvez, também ele está falando que pode ser derivado de um outro verbo, mas não é necessário. Provavelmente é um verbo primário. Fornecer o necessário, dar um oráculo, pastorear, tocar levemente, iluminar, por implicação, empregar ou, por extensão, agir em relação a alguém de uma determinada maneira. Legal. Então, vem de um verbo que tem esse sentido, né? De fornecer o necessário. Ok. Fornecer o necessário. Bem interessante, hein? Então, o adjetivo crestos, que a gente pode traduzir como benévolo, né? Vem do verbo kraumai, que quer dizer, dentre outras coisas, fornecer o necessário. Beleza? Alguém já teve alguma ideia? Foi tocado de alguma forma? Quer fazer algum comentário? Quer sugerir que a gente pesquise algum tema? Silvia, você que sugeriu o tema, te tocou de alguma forma, querida? Sim, João, eu achei muito interessante essa questão dos crestos, né? Kraomai, e fornecer o necessário, eu achei muito interessante. Eu vi um sentido todo especial nessa questão de provar o quanto é gracioso, né? O quanto a gente já prova, o quanto a gente já provou do Cristo e o quanto a gente anseia por mais, né? O quanto a gente já provou dessa palavra, né? Que a gente vem percebendo que Pedro, né, nos mostra dessa fé e o quanto a gente ainda percebe que a gente precisa de mais, né? Desse verdadeiro leite da palavra, né? Que a gente também, ele tem mostrado para a gente, né? E essa questão de ser bondoso, né? Da experiência. Então, eu achei isso muito interessante, né? Fornecer o necessário, né? O necessário para a nossa evolução, né? Nem mais, nem menos, né? E quantos outros alimentos, né? Ainda não é suficiente para a gente, né? A gente ainda não pode receber o que a gente ainda não pode nos alimentar, né? Então, fornecer o necessário, né? O necessário para a nossa alimentação. E quanto a gente, às vezes, pensando no nosso corpo físico, né? O quanto a gente se alimenta de coisas desnecessárias, né? Então, o quanto a gente precisa se alimentar do necessário. Por enquanto é isso. Mas eu achei muito interessante essa busca sua. Você tocou um ponto bem legal, senhora Andréia, né? Para a gente poder partir e iniciar as nossas reflexões, né?
o alimento do corpo, né? O alimento, o respeito em alimentar o corpo, né? Reduzindo um pouco, assim, reduzindo não, né? Regredindo um pouco, ou primarizando um pouco o sentido do leite espiritual, né? Como o leite para o bebê, que é somente o necessário, como a Clara lembrou no estudo passado, né? O alimento completo, né? Essa alusão, essa comparação metafórica com o leite, né? O leite materno, porque ele fala como que recém-nascidos ávidos, né? Seja ávido pelo leite materno. O leite materno é considerado o alimento completo, né? E você ter levantado essa questão da alimentação mesmo corporal é importante, porque a gente, enquanto professador da doutrina dos espíritos, a gente tem certos conhecimentos sobre como se alimentar, como não se alimentar. Eu, particularmente, não sou a pessoa, nem de longe, sou uma pessoa minimamente indicada para falar disso, porque eu ainda tenho seríssimos vícios de alimentação. Ainda me alimento de carne animal, eu ainda sinto certos prazeres em alimentos fritos, em gordura animal, então eu ainda não estou me sentindo preparado para poder encarar esse desafio, apesar de que, na minha adolescência, eu passei uns bons 3 anos da minha adolescência sendo vegetariano. E foi uma experiência muito interessante. Se você me perguntar por que eu voltei a comer carne de origem animal, eu não sei explicar para vocês. Eu sei que desde então, quando eu voltei, eu nunca mais consegui parar. Na verdade, nunca mais me empenhei em querer parar novamente. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto, Priscila André. Eu vou até rever essa minha escolha, porque Emmanuel, e eu não vou lembrar qual livro, se eu não me engano, no Consolador. Se eu não me engano, no Consolador, mas ele faz um comentário duríssimo ao nosso hábito de ingestão de vísceras dos nossos irmãos inferiores. Ele usa esse termo, né? A nossa ainda animalesca necessidade de ingerir vísceras dos nossos irmãos menos evoluídos. Essa frase é pesadíssima. E ele faz uma crítica pesada, mas com toda razão, que ele fala que a ingestão desse tipo de alimento, ele realmente não é que diminui, mas cerceia, impede da plenitude, né? Atrapalha a plenitude do nosso exercício. João, está cortando. Eu acho legal você ter tocado nesse ponto, Silvia. Fica aí a reflexão também para a nossa alimentação. Mas eu acho que não só a questão da alimentação da carne, eu acho que a Uhum, alimentação como um todo. Eu vejo uhum. que alimentação é um prazer, né? Sim. E muitas vezes, para quem não sabe, eu sou vegetariana já há muitos anos, né? Mas mesmo para o vegetariano, se ele não encara a alimentação como uma necessidade do organismo, a alimentação, ela também, mesmo vegetariana, ela pode ser como um prazer, né? E ela pode extrapolar da necessidade para o prazer, né? Então, ela tem que ser encarada como uma necessidade, né? E não ir para o prazer. E ir como Pedro traz aqui no versículo anterior que a gente viu, né? Desejar como crianças recém-nascidas o leite não adulterado da palavra, né? Então, como uma alimentação mesmo, né? Não só da palavra, mas sim para para o nosso crescimento, né? E não como o prazer da gula, né? Sim. Sim, sim, sim. É o que eu tentei timidamente admitir, né? Eu ainda vejo a alimentação como uma recompensa, um sistema compensatório, maquinando mesmo, né? Visando, direcionado, objetivando o prazer mesmo. Se bem que ultimamente bem menos do que antes, né? Depois que você passa dos 40 anos, que você começa a depreciar a sua saúde mais rápido, você começa a depreciar, né? Você começa a colher os frutos consequenciais dos seus mais maus hábitos mais rápido. Eu fui obrigado a mudar um pouco o meu pensar sobre me alimentar, né?
E aí eu lembro sempre de uma lição que o André Luiz tem no, se eu não me engano, no Mundo Maior, que ele vem até a esfera terrestre com, um grupo, com aquele rotineiro grupo de estudos deles, né, observar os comportamentos dos reencarnados, e eu não sei se é Mensageiros ou no Mundo Maior, é um dos dois, eu sempre confundo. E ele observa, com o instrutor espiritual, uma mãe e uma filha que foram abandonadas pelo genitor, pelo provedor da casa, e viviam as duas sozinhas, né, uma pela outra, e elas tinham muita dificuldade de se sustentar, porque tinham trabalhos muito mínimos, né, muito humildes, e faltava bastante coisa, viviam com muita privação. E a filha, né, reclamando, né, se sentindo ultrajada, humilhada e extremamente desconfortável de só ter uma refeição diária. Ela falando que elas deveriam ter a dignidade seria relacionada, atrelada com a capacidade de se alimentar 3 vezes por dia. Esse era o argumento da filha nessa passagem do livro. E o instrutor, André Luiz, narra que o instrutor chega para eles e fala assim, olha, se ela soubesse os malefícios da alimentação em excesso e do quão pouco nós precisamos realmente para nos manter alimentados, ela mudaria essa fala. Então, ele dá a ideia de que a gente deveria comer bem menos do que a gente come, né, do que a nossa fome límbica, né, ela determina para que a gente tivesse mais saúde. Né? E aí eu acho que eu já falei isso para vocês outras vezes, estou só repetindo. Depois que eu aderi ao hábito do jejum intermitente, né, eu melhorei demais a minha saúde, melhorei demais. Foi talvez a única coisa, talvez não, né? Até hoje está sendo a única manobra de mudança de estilo de vida que eu fiz que tem me mantido sem ganho de peso progressivo. Eu sempre tive muito problema com peso, já cheguei a pesar 180 quilos, né? E nunca quis fazer a bariátrica, extremamente resistente, um erro meu, né? Sendo profissional de saúde, ser tão resistente a esse diagnóstico, a essa necessidade terapêutica, aliás, né? Diagnóstico de obesidade mórbida e a resistência que eu tive a operar, eu comecei a mudar meus hábitos de vida e tentei de tudo. E tudo que eu tentei me emagrecia uma parte do que eu precisava e logo após eu reiniciava o processo de ganho de peso. Às vezes até mantendo as estratégias terapêuticas, né? E aí, quando eu estava quase cedendo à cirurgia, né, me apareceu alguns artigos sobre esse. Eu não sei se ele é farmacêutico, eu nunca lembro se ele é farmacêutico ou biólogo, que ele é o criador da ideia do jejum intermitente. Né, e eu comecei a pesquisar, comecei a ler sobre o assunto, comecei a aprender. Descobri que alguns colegas, principalmente desse pessoal da medicina anti-aging, né, que tem, hoje em dia está muito na moda na medicina, então eu me aconselhei com eles, então eles me orientaram como deve ser feito, fiz todos os exames e montei junto com eles uma estratégia terapêutica. Já tem 2 anos quase que eu tenho feito essa estratégia e realmente é a única coisa que está mantendo o meu peso sem ganho progressivo. Né? Lembrando que é uma estratégia extremamente radical, é necessário uma disciplina e um cuidado maior com a saúde. Você tem que ter todo um monitoramento da sua saúde e um acompanhamento médico mais restrito. Né? Você tem que melhorar demais a sua dieta para você compensar as faltas nutricionais da diminuição da quantidade de alimentação. É específico para mim esse ganho. Não quer dizer que qualquer um que faça jejum intermitente vai ter os mesmos resultados que eu. Mas só lembrando uma coisa que eu já falei, né? O próprio André Luiz endossa isso. Se eu não me engano, é no Mundo Maior, mas pode ser nos Mensageiros também. Falando sobre que a gente se alimenta muito mais do que a gente precisa e, pelo menos no meu caso, eu vivenciei isso na carne. Ok? Só para a gente lembrar. Quem mais gostaria de sugerir algum tema, trazer alguma ideia, falar alguma coisa? Eu. Diga para nós, Issimar. Boa noite, querido. Eu não vi que você estava com a mão levantada, estava com a tela compartilhada. Perdão. Diga para nós. Só não sei se é uma, acho que chega a ser até uma dúvida. Voltando aqui no versículo,
É, semana passada nós estudamos a parte que desejai, né? Desejai como menino, um recém-nascido, né? Esse leite racional, né? Essa Uhum. ideia, essa revolução moral aí. Aí, Uhum. no 3, Pedro já vem colocando assim, olha, se é que já provardes que o Senhor é bom, ou que o Senhor é o Cristo, vamos pôr assim. Uhum. Parece assim, que tem uma dúvida aí. Sim. Lá em cima, né, ele fala o seguinte, ele afirma, tem que desejar Uhum. para fazer essa mudança e para que a gente vá crescendo, tomando esse leite racional aí, né, esse leite moral. Aí ele fala assim, Uhum. ó, se é que já provar, não parece assim, tipo assim, o Se leite por chegou, acaso você já concorda com isso, corre atrás isso. desse leite. Mas se você ainda não concorda, eu só lamento por você. Eu também tive essa mesma impressão, Elcimar. Tá, então achei que era só eu mesmo, mas parece que deixa uma dúvidazinha aí, né? Que assim, que ele Olha, deixou uma dúvida, né? eu vou. Realmente, você conseguiu, você sabe que o Senhor é bom e que ele é o Cristo. Agora, se você não entendeu, fica para a próxima, né? Exatamente. Eu percebi essa condição e, assim, eu vou cometer uma ousadia quase que herege, tá? Mas eu vou me permitir, em homenagem, né, em respeito ao tanto que eu gosto e estudo esse personagem. O que se sabe, o que se imagina ter sido Pedro, personagem Pedro, é o tipo de comentário que eu espero ouvir dele, né? Pedro é senhora, porque afinal de contas, né, a gente já estudou Pedro, a gente chegou a uma conclusão básica, e eu acredito que vocês tenham chegado nessa mesma conclusão, né? Pedro, ele é uma imagem, como eu gosto de falar para vocês, vou repetir, assim como a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, para mim, Pedro é o homem segundo o coração de Jesus. Pedro é uma oscilação constante entre virtude e viciação, de tropeços e levantos. Então, esse tipo de comentário eu espero dele. Olha, procura o leite, tá? Igual criança recém-nascida, para você crescer espiritualmente. Desejar mesmo, deseja. Mas você vai desejar se você já admitiu que o Senhor é o Cristo. Se você não admitiu, né? Aí eu não oriento nada. É o tipo de comentário que eu consigo ver dentro do que eu imagino ser Pedro, eu consigo ver claramente ele fazendo isso. E seria uma provocação, né? Sabendo que ele estava escrevendo Exatamente. isso para os cristãos recém-convertidos dessa primeira diáspora de Jerusalém, é quase que uma provocação. Ou, de repente, eu ouso mais ainda dizer que foi como se fosse uma piada, uma piadoca, né? Um xiste. Né? Se é que vocês já acreditaram. Não, lógico que a gente acreditou, Pedro, como se fosse uma coisa até bem humorada. Né? Porque ele não dá sequência a essa provocação. Você vê que no versículo 4 ele continua: achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas Sim. eleita e preciosa para Deus. Né? Que é uma alusão também quando ele fala assim, né? Pois a pedra de ângulo que foi rejeitada pelos arquitetos, essa sim foi escolhida, todo aquele que né, não aceitava cair sobre ela vai ser esmagado e tal. Mas ele falando assim, ó, se é que haveis gostado, né, se é que você tem experimentado que Jesus é o Cristo. Se é que você experimentou que Jesus é o Cristo, se é que você já entende, se você já provou, e preste bem atenção, esse sentido de provar aqui, ó, vou abrir para vocês entenderem do que eu estou falando. Esse sentido de provar aqui, que é o verbo guiomai, ele é o provar gustativo, não é prova. Estou provando, estou provando aqui, ó, por A mais B, não. É gustativo. Ele tem algumas variações, né? E é um verbo, ó, lembrando, é um verbo primário. Então, até onde se aceita, no grego, ele não tem derivação, ele não tem origem, ele é um verbo primário. Então, realmente é provar gustativo essa palavra. Vamos ver aqui se o Thayer tem algum comentário. Ó, ele fala aqui, usando Gênesis 25, né? Fazer provar, dar com gosto.
para provar, experimentar o sabor de... Eu li também outras traduções que falam que é experimentar, no sentido de você ir lá e ver se é bom mesmo. Ir lá e ver se é aquilo mesmo, no sentido de experimentação mesmo. Tá? Mas a tradução oficial do léxico é provar no sentido gustativo. Deixa eu ver, sentir, experimentar aqui. Ó. O Thayer concorda também, da segunda vez que ele coloca, que pode ser também entendido como experimentar, sentir. Então, eu concordo com você que é válido a gente fazer essa observação, que essa frase, esse versículo pode ser lido também, já que você experimentou que Kyrion, o mestre, é Crestos, ou Cristos. Ele pode ter feito um trocadilho, pode ter feito uma piada. Né? Lembrando aqui, para quem já esqueceu, né, que segundo o Strongs, né, pode ser uma variante gráfica de Cristos. Então, de repente, ele fez uma piada. Se você já experimentou, se você já foi lá e viu que Kyrion, que o Senhor, o Mestre, Jesus, é Cristos, é o Cristo, ou se você foi lá e já experimentou que o Senhor é bom, achegando-vos a ele a pedra viva rejeitada pela humanidade, mas eleita, a preciosa para Deus. Pode ser também isso, Mar. E aí? Como que a gente prova que o Senhor é bom ou que o Mestre Jesus é o Cristo? Fala, Ismar. Não, você falando a personalidade de Pedro mesmo, como que tinha o pé no chão, né? Assim, não era iludido. E como que esse versículo é atual para nós que estamos aqui estudando e provando desse Cristo. Não é? Se já que nós estamos provando, então o que impede ainda de que a gente vá crescendo, não é? E evoluindo, tomando esse leite aí que nós já temos provado desde alguns séculos. E Pedro vem falando aí, eu entendi um pouco assim, na dúvida lá com aquele povo que estava escrevendo a carta, mas também conosco hoje, né? Que com certeza somos os mesmos daquela época também, né? Sim. É uma reflexão mesmo, para nós Sim. mesmos, né? Supondo... Diga, termina, desculpa, Ismar, pode terminar essa raciocínio. Não, é isso mesmo, pode falar. Supondo que, e aí agora eu vou dar uma viajada boa mesmo, aí já ultrapassou a ousadia, já é devaneio da minha cabeça. Supondo que Pedro tenha tentado fazer esse trocadilho entre o Senhor é bom, né? O Senhor é bondoso, e Kyrion, como Jesus, o Mestre, Jesus, é Cristo, é o Cristo, fica muito legal você perceber o seguinte, para nenhum judeu pode alegar dúvidas sobre a bondade de Deus, tendo em vista a quantidade de salmos. Lembra que eu mostrei para vocês as referências cruzadas? Olha quantas referências cruzadas tem no Velho Testamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 referências. Então, nenhum judeu pode questionar a benevolência de Deus. É um preceito judaico admitir que Deus é bom. Falando dessa forma, pode até parecer para vocês que seja uma coisa extremamente óbvia, mas lembremos que naquela época, principalmente as nações politeístas tinham os deuses maus, punitivos, né, que eram contrários à bondade, aqueles que você recorria para fazer coisas imorais. Então, admitir que o seu Deus, que é o único Deus que você adora, ele era bondoso, tornava os judeus ainda mais inusitados para o pensamento cultural histórico daquela época. Não pode lembrar. Então, para o Velho Testamento, é óbvio, talvez seja até aí, olha, meu devaneio, né, meus devaneios? Talvez seja até essa uma brincadeira ou essa provocação que Pedro está fazendo. Ó. Se é que você já provou. Se eles são judeus, a maioria eram judeus, eles sabem que Deus é bom. Mas ele pode ter sido por sentido da frase, se é que você já experimentou que Jesus é o Cristo. Que era a proposta nova da conversão ao cristianismo. Né? Muito legal isso. Pô, muito boa sacada sua, Ismar, muito boa sacada sua. Valeu mesmo. Olha que legal. Já imaginou se foi esse? Vocês já imaginaram se foi esse o intuito de Pedro ao escrever esse versículo? Que barato, a gente, 2000 anos depois, está tendo essa percepção? Eu não sei vocês, mas eu acho isso fantástico, cara. Fantástico. Quem mais gostaria de comentar, sugerir alguma pesquisa? Lembrando a vocês, ó, que o nosso índice temático da Bíblia do Caminho está aberto, hein?
Quem quiser sugerir a pesquisa de João, algum... Diga. eu estou aqui com um estudo aberto de Albert Uhum. Bernays Uhum. sobre a Bíblia, e Uhum. ele fala que sobre esse uso do se, que o apóstolo não pretendia expressar qualquer dúvida sobre o assunto, mas afirmar que, uma vez que tiveram um conhecimento experimental da graça de Deus, deveriam desejar aumentar cada vez mais em o conhecimento e o amor dele. E aí ele vem falando, ele dá 4 condições, ele dá a aula desse ser no grego. Uhum. Então, ele dá 4 tipos do uso do ser junto com verbos. Então, ele, com advertência, com verbos no modo indicativo, com verbos indicando incerteza e com verbos mais indicando um humor optativo aqui. E então ele deixa aqui claro que o apóstolo ele não pretendia deixar dúvida, mas Sim. afirmar um conhecimento experimental na graça de Deus. Bom, bom. Também é uma forma, concordo, é uma forma de se pensar isso aí também. Repete o nome do pregador do estudo, por favor. Silvia, repete o nome do Voltei. pregador. Albert Barnes. Albert Albert Barnes. É o Barnes. Barnes, comentarista bíblico? Ele mesmo. Ah, rapaz, ele é muito bom. Ele é antigão, mas Depois ele é muito bom. eu posso pôr, e ele fala de cláusula condicional, depois eu posso pôr para vocês. Eu Socializa para a gente no grupo. preciso estudar melhor. Aí depois ele fala sobre o uso desde também, ele faz um estudo dessas palavras, do se e do desde, no grego. Olha só, ele pegou. Olha, ele não pegou os verbos ou os adjetivos que podem derivar, né? Geralmente, no grego, a grande maioria dos adjetivos, ele deriva de verbo, né? Muito legal, cara, ele ter pego essas conjunções, então. Eu Primeiro, eu vou te pedir, vou, socializa esse estudo com a gente e eu vou depois traz alguma coisa. socializar. Mas se você quiser trazer mastigado também, a gente agradece, tá? Tá joia, tá joia. É que a Elcimar falou, eu dei um Google aqui, eu dei uma pesquisada aqui. Perfeito, perfeito. Se você depois quiser passar o link para a gente também colocar aqui nas nossas aulas. Sim, Ó, sim. por favor. Paulinho, você levantou a mão até antes, irmão. Eu esqueci de você, me perdoa. Fala para nós, Ok, Paulinho. ok. Eu estava revendo aqui o início, né? Uhum. É 2:1, não é isso? De Pedro, O versículo 2, capítulo 2, versículo 3. versículo 3. Pois é, eu estava revendo o 1, 2, o 3, Uhum. e aí ele coloca assim no 1, né? Deponde toda a malícia. E aí eu fui procurar deponde, né? Uhum. É verbo depor, o mesmo que colocar, pôr no chão, deixa algo que se trazia, demitir. Então ele já chega falando assim, ó, deponde, pois, toda a malícia, toda astúcia, fingimentos, inveja de toda espécie de maledicência. Joga isso tudo fora. Exato. Aí depois ele fala, como criança recém-nascida, desejai com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação. Eu já provei, e quando a pessoa prova do leite, aqui fala, né, como criança, você vai provar do leite materno, Uhum. ele não tem cheiro,
né? Ele não, para mim, ele não tem açúcar, Uhum. né? Ele é leite, Uhum. mas ali contém as vitaminas. Sim, tem tudo, não só vitamina, até imunocomposto para simular, né? Simular Pois é, uma vacina, tem tudo. e nós aqui queremos colocar no leite comum o açúcar. Sim. O açúcar como sendo as facilidades da vida. A dor é um benefício que Deus envia aos seus eleitos. E, às vezes, quando a gente as tem, a gente não analisa o pretérito. A gente quer se ver livre, né? Em todos os meios. Aí ele coloca aqui, se é que tende saboreado quão suave ao Senhor. Ou seja, você vai depor, vai jogar fora, vai entender a mensagem, e depois, o que acontece? Se você saboreou e entendeu que a dor é um benefício, oh, meu Deus, por que eu sofro? Não, para que tudo está acontecendo isso? Para que eu seja melhor, para que eu cresça, para que eu esteja mais próximo. Aí sim, eu estou saboreando quão suave é o Senhor. É minha oportunidade, é um momento que eu tenho que aproveitar daquilo que o Cristo me traz. E aí, como você falou em bondade, né? Lá, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? Eu gostaria de partir do seguinte ponto, né? Uhum. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como dizia o Cristo? É o Muito bom. BIP. Sim, excelente. Benevolência para com todos. Meu filho vai dar 9 horas, que eu não vou terminar esses deveres, Fernando. Isemar, microfone. Diga qual é a Benevolência benevolência para para com com todos, todos. indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Sim. E quando a gente vai olhar ali as instruções dos Espíritos, afabilidade e doçura, né? Afabilidade no sentido de trato fácil, cortês. É necessário que a gente tenha isso, mas para isso nós temos que beber esse leite. Sim. A doçura é suavidade, brandura. E aí vem a benevolência, a tolerância. Isso a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, né? Nós precisamos ser obedientes e resignados. Só que aí ele vai trazendo aqui, que está lá no capítulo 9, né, do Evangelho. Obediência é ato de acatar as ordens. Então, eu vou depor, eu vou pôr no chão, eu vou deixar algo. Eu serei obediente. Eu vou me submeter à vontade, né, de Jesus, do Pai. E aí ele vem falando que a resignação é a submissão ao sofrimento da vida. E depois ele vem falando assim, olha, o pusilânime, é o covarde, o tímido, não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso. Ou seja, precisa depor, precisa jogar fora, trabalhar essa reforma, essa mudança interior, para que a gente esteja destituído, para que a gente possa beber desse leite, né, do Pai Celestial. E mais na frente ele fala, né, o pusilânime não pode ser resignado, não pode. Do mesmo modo que o orgulhoso, ou seja, o orgulhoso é o soberbo, né? O orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Então, eu tenho que jogar fora, eu tenho que depor. Porque se eu, a partir do momento que eu conheço Cristo,
Não é que eu não venha ficar triste na vida, não é isso. Não é que eu não... A gente sabe que o nosso corpo reage de uma forma quando a gente recebe uma ofensa, né? A gente reage de uma forma negativa. Não, você não concorda de ser ferido, de uma série de coisas. A diferença é como diz Divaldo, eu não gostei, ficou no passado. Então, quando a gente age assim, nós estamos depondo, nós estamos jogando fora. Ou seja, é a reforma íntima, é a modificação que nós precisamos. E aí, completando aqui, ele fala, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, né? É o ponto delicado do sentimento, é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. A lei de amor substitui o quê? Substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Olha só, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vivo como que transportado fora de si mesmo. Aí aqui a gente não vai falar, não pode falar da gente. Como diz o Haroldo Dutra, eu posso falar do que eu sou, de onde eu estou, mas falar de Jesus é muito difícil. O que ele fala assim, não, eu estou aqui falando para vocês é do Cristo, não é nada meu, porque onde eu estou muito longe ainda do Cristo. Isso resume tudo, é a gente depor todas as nossas imperfeições, é esforço, é boa vontade, para a gente chegar no momento de um Francisco de Assis, né? A gente chegar no momento do Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? E outros santos, Bezerra de Menezes e outros santos. Mas o importante, sabe o que é, João? É que a gente já está no caminho. Para você caminhar, digamos, 1 quilômetro, você precisa dar o primeiro passo. Eu acredito que a gente está se esforçando para dar os primeiros passos. Então, e aí resume tudo, né? O BIP, benevolência, indulgência, né? E perdão das ofensas. Sim. Muito bom, Paulinho. E eu até vou levantar uma outra lebre aqui, que é uma questão que eu tenho desde a minha adolescência com a tradução, né, do francês usado por Kardec, né, do submeter-se, né? E depois em algumas outras escritos tem resignar-se, submeter-se. Você falou que depor, você usou a primeira coisa, depor é o que você falou, Paulinho? Olha só que coincidência legal. Depor é baixar, deixar no chão, abandonar, É deixar para exatamente trás. isso, ó. É o mesmo que colocar, pôr no chão, deixar algo que se trazia, demitir. Essa demissão é difícil, ó. Com certeza. Submeter-se também pode ser resignar-se, né? Outra forma que aparece. Resignar-se, ó, abandonar, deixar para trás, ó. Entendeu? Então, para você depor, como você bem trouxe no seu argumento, Paulinho, para você depor qualquer que seja a maledicência, é necessário resignar-se, submeter-se à vontade de Deus. E você trouxe aqui, ó, submeter-se à vontade divina. E você trouxe muito bem a questão da dor. No planeta de provas e expiações, você não tenha dúvida que a maioria, quase que absoluta, das consequências diretas das nossas escolhas vão perpassar a vivência da dor em algum nível. Eu não consigo ver condições de você ter escolhas num planeta de provas e expiações que sejam completamente indolores. Sempre tem. Até porque... Oi, pode falar, Paulinho. Olha só,
você como médico, se eu chegar para você e falar das minhas dores, você vai receitar, não vai? Sim. Olha, a sua inflamação está muito grande, então, digamos aí, tem que ser, ao invés de ser um comprimido de 300, tem que ser um de 600, um de 700. Mas como aí o outro vai, outra dor, você com 100 resolve. A outra tem que ser com 1.000, entendeu? E aí, se o senhor, como médico, passa a receita e o doente tomar a medicação no horário certo, na quantidade certa, porque tem aí, se você toma um comprimido, né? Isso é o que os médicos falam, passa o antibiótico. Se você não fizer a tomada certinha, em tantos comprimidos, em tantos dias, em tantas horas, o que vai acontecer? O Então mal vai que lá. está na bactéria ou o vírus que está ali, ele vai se fortalecer, né? Assim? Sim. Então, assim como você pede para a gente seguir a receita que você passou, e se nós não tomarmos medicamento, o que vai acontecer? Não se chega no Aí que resultado que você vem, quer. hein? Aí tem que ser uma dose cavalar. Sim, Aí também tem isso. depois, nossa, tem que ser internado. Aí você está lá, não sabe se volta. É um Deus nos acuda, não é isso? Não é assim? Sim, 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 Então, sim. o médico das almas é o Cristo. E aí vem aquela dorzinha que a gente acha que é grande. E isso é, se a gente fosse tomar o medicamento necessário aos males do passado, nossa, mãe do céu, tem que ser assim, a conta gota, senão a gente não suporta. Sim, Não é assim? O senhor, como sim, médico, não vai orientar assim, sim, imagina o Cristo. E aí o sim. leite, o remédio é amargo, o leite às vezes não é doce como a gente quer, né? É um pouquinho, não tem, não sei, eu acho que não tem gosto, mas você toma e você está fortalecido. É isso aqui, o Cristo é o que nos traz. Ó, se não fosse esse leite, meu amigo, não sei o que seria de mim. Verdade. Você falou bem, se não fosse esse leite, né, para a gente iniciar o nosso engatinhar, já que a gente está falando do leite materno, né, nosso engatinhar nessa seara, e se não fosse a homeopatia do Cristo com a nossa dor, né? Por que homeopatia? O princípio da homeopatia é não me fugiu o termo, a dinamização da partícula, né? Eles diluem, hiperdiluem a substância, né? O princípio ativo e tem um termo técnico que eu não vou lembrar agora. Eles agitam, eles fazem imprimem uma força física centrífuga ou centrípeta, não sei, mas circular, né? Uma força cíclica, aliás, e aquilo ativa, faz uma ativação do princípio ativo. Então, ainda bem que Deus pega e dilui o máximo possível o princípio ativo, que é a dor, né, para a nossa resignação, para o nosso aprendizado, e vai dando a gente aquilo dinamizado, igual a uma homeopatia. Senão não seria, a gente não suportaria mesmo, não, Paulinho. E é sempre bom lembrar, né, no planeta de provas e expiações, como eu ia dizendo, não tem como você ter nenhum tipo de escolha que não tenha um perpasse mínimo na dor. Né? Tudo que você pode vir a escolher, qualquer escolha que você possa vir a ter no planeta de provas e expiações, vai te causar algum nível de dor. Né? Até porque a dor é o vínculo pedagógico mais perfeito de Deus no planeta de provas e expiações. Então tem que ter mesmo, tem que experimentar que o Senhor é o Cristo, né? Que o Mestre Jesus é o Cristo, tem que experimentar que o Senhor é bom, é benévolo, você tem que constatar isso, tem que experimentar, sentir o gosto do como o Senhor é benévolo, como o Paulinho bem lembrou, sentir o gosto, né, dessa homeopatia da dor que é usada para a nossa terapia. Né? Ou como Pedro falou no episódio de Antioquia, que eu gosto sempre de lembrar, quando Paulo vem provocando e cobrando a Pedro, e Pedro tem que tomar uma atitude, ele levanta e fala: varões, olha, não é segredo para ninguém que eu neguei o Cristo no momento mais doloroso do Evangelho. Ou seja, eu já pequei. Vocês estão esperando de mim uma perfeição que eu não tenho.
Vocês deveriam saber agora. Aí ele vem e dá aquela frase sensacional. Eu tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo das minhas misérias. Olha que percepção. Né, Paulinho? Olha só como é que ele já entendeu. Ele tem autoridade para falar da necessidade de se buscar esse leite espiritual igual uma criança recém-nascida, sedenta de alimento. Né? E ele tem autoridade para falar assim, se você já entendeu, se você já experimentou que Jesus é o Cristo, né? Uma pessoa que consegue dizer para os outros, olha, eu neguei sim o Cristo, eu tropecei, eu falhei com o Cristo. Não foi com qualquer espírito, foi com o governador planetário. E mesmo assim ele voltou para me perdoar e me chamar ao trabalho. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Pedro se entristece. Você sabe de todas as coisas, Jesus. Você sabe que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Se não fosse essas doses homeopáticas para se tratar a dor, a gente estaria lascado mesmo. Ou se a gente estaria. Mas, João, uma coisa é o seguinte, é a determinação, né? É a vontade que a gente tem. Agora, ele fecha aqui, né, lá sobre a obediência e resignação, é até Sim. Lázaro, Paris, 1863, Uhum. ele fecha assim, ai do espírito preguiçoso, ai daquele que serve o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego, que é o flagelo, Sim. e lhe submeteremos a vontade rebelde, por meio de dupla ação, do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de ser dotada de ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Ou seja, se o seu olho for motivo, né, de lhe causar Escândalo. tanta tristeza, escândalo, arrancai-o. Se a sua mão está causando alguma coisa, você vai ter que nascer sem. Não tem Sim. jeito. É a dose homeopática, sim, mas tem um momento que a gente a gente não consegue entender a nossa dificuldade, porque essa semente do bem está no nosso mimo, na nossa consciência. Agora é preciso que às vezes o nosso coração está tão duro, é preciso que passe o arado rasgando a terra para remover, né? É preciso ser adubado, aí vem o Cristo aí com leite adubando para a gente poder retomar a nossa caminhada, né? Lembrando sempre, como você falou, são doses homeopáticas. Isso é verdade. Senão ele não teria perdoado. E ele fala, até o Haroldo Dutra fala, é a lei de reciprocidade. Sim. Né? O que eu recebo da vida, eu contribuo de alguma forma para a evolução, para o crescimento de todos aqueles que estão ao meu redor. Eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar na casa espírita, eu não preciso ser evangélico, ser qualquer religião. Né? Mas, quando nós estamos aqui comentando, como a gente está conversando, nossa, como é que a gente sai preenchido, fortalecido para os embates do outro dia? Tem gente que já está construído, já vai nessa estrada, vai e volta, vai e volta, vai e volta, só fazendo bem. Então, a reciprocidade, o que eu estou fazendo com essa riqueza que chega até nós, que é a doutrina espírita. Eu acho que eu não deixo os outros companheiros falar aí, que eu acho que eu já falei muito. Nada, Paulinho. Essas suas considerações são sempre sensacionais. E eu concordo muito com você sobre isso, cara. E essa coisa da reciprocidade, né? Tem alguns termos da tradução, né? E um dos motivos de eu ter trazido a diferença entre submeter-se e resignar-se é que, aí puxando a brasa para minha sardinha, em termos
psicanalíticos, quem se submete não está apto a aprender, não entendeu o porquê precisa obedecer, usando as palavras que o Paulinho trouxe, né? Por quê? Submeter-se quer dizer também se sujeitar, ser obrigado. Você não está indo de boa vontade. Você foi subjugado, precisou se vencer a sua vontade para você obedecer. Então, submeter-se, principalmente não, trazendo um viés analítico, um viés psicológico para a palavra, quando você fala assim, eu me submeto à vontade de Deus, tem que se pensar bem no que você quer dizer com submeter-se à vontade de Deus, porque Deus não quer te obrigar a nada, Deus não quer te sujeitar, Ele não quer te subjugar, né? Ele não quer que você seja submisso, Ele quer que você se resigne, e mesmo assim a palavra resignar ainda não é completa, porque quando você bota o sentido analítico de resignar, a gente tem que usar o latim, resigno, que é tirar o selo, abrir, descobrir, desvendar, anular, renunciar, que é o sentido que o Paulinho trouxe para depor. Quando eu estou resignado com a vontade de Deus, eu estou aberto a receber o aprendizado. Eu estou de bom grado, renunciando. Quem renuncia tem total condição de dizer, eu sei porque eu estou renunciando. Senão você seria sujeitado. Quando você é sujeitado, você renuncia contra a sua vontade. Conformar-se, ou seja, eu já estou dentro da forma que a coisa está se dando. Pode ter também, João, no sentido de sujeitar-se? Pode. Pode ter o sentido de submeter-se? Pode. Mas entenda que a origem da palavra tem um sentido mais leve e mais positivo mentalmente do que a palavra submeter. Ok? Da mesma forma, a gente precisa repensar outros termos. Fala, Paulinho. É uma o quê? Não, é uma fé raciocinada, né, João? Tem que ser uma fé Porra, raciocinada. Paulinho, você resumiu o que eu queria te falar. Muito obrigado. Exatamente. Tem certos termos da tradução, né? Principalmente as traduções mais antigas, tipo a da Guilherme Ribeiro, você tem que repensar certas palavras. Por exemplo, lei de ação e reação, de causa e efeito. Hoje, pela psicologia moderna, você facilmente pode abandonar, ou não abandonar, perdão. Você pode adicionar a ideia de ação e reação, causa e efeito, à lei da reciprocidade, que explica muito melhor e muito mais fácil o que é lei de causa e efeito, né? Lei de ação e reação. A reciprocidade, inclusive, te tira aquela coisa assustadora, temerosa, porque se eu fiz, eu vou receber de volta. Não. Se você fez, o outro vai fazer em reciprocidade. A reciprocidade ela dá uma leveza no entendimento que favorece você aceitar as verdades. O que eu estou querendo dizer com isso? O que o Paulinho resumiu bem. Fé raciocinada. Raciocinada no que sentido, João? Principalmente dentro do meu argumento, no sentido de tornar mais acessível e menos agudo, menos austero o entendimento da coisa. Por que eu vou me subjugar a Deus? Como que eu posso admitir que um pai de bondade possa querer me privar da minha vontade? Ele não quer me privar. Ele quer que eu entenda que essa vontade, que eu descubra, que eu desvende que, de repente, a minha vontade não está em consonância com a lei divina e eu possa, assim, renunciar, anular a minha ignorância, renunciar ao meu desejo que não é consonante com a lei divina. Olha como é que uma palavra mudada muda todo o sentido do entendimento, né? Então, acho que é legal também, dentro da fala do Paulinho, colocar essa argumentação minha. É necessário a gente começar a rever quais palavras estão mais adequadas para o nosso entendimento contemporâneo, né? Vide aí, lei de reciprocidade, que o Paulinho lembrou muito bem. Amados irmãos, amadas irmãs, alguém gostaria de fazer mais um último comentário, breve, colocar mais alguma coisa? Sim, não? Tio André e o Simar, gostariam de trazer mais algum aspecto? Vou aceitar isso como um não. E vou pedir, Simar, você pode fazer a prece de encerramento para a gente, por favor, querido? Faço sim.
Por gentileza. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos, saciados com os seus ensinamentos, com essa aprendizagem, com a prática do amor. Agradecidos estamos por este grupo persistente, feliz e animado. Agradecidos por esse apóstolo que nos chama a atenção em tantos itens, como se fosse nos falando hoje, neste momento, aos nossos ouvidos. Agradecidos, Senhor, estamos por tudo, pelo dia de hoje, pela graça do estudo, pelos companheiros, pela saúde, por termos a oportunidade de mais um encontro. Esteja conosco por toda esta semana e também com aqueles que não puderam estar aqui no estudo hoje. Esteja sempre em nossos corações e principalmente, Senhor, não nos deixe fracassar em nossas ações. Nós possamos sempre seguir o caminho de luz e de paz. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Gratidão, Ilcimar. Gratidão, Paulinho. Gratidão, Silvia Andréia, por mais esse estudo, por mais essa noite de companheirismo, de reciprocidade de vocês todos. Lembrando que domingo nós temos um encontro marcado no NEP Alcione, ok? Aguardo vocês todos lá. Fiquem todos com Deus. Beijo. Até domingo, gente. Gratidão. Grande abraço. Tchau, tchau. Falou, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.